Bem-vindos ao Mercados às Três, o meu podcast sobre os mercados financeiros. E nesta terceira temporada temos estado a ver empresas e vamos alternando entre empresas estrangeiras e empresas nacionais. E esta semana eu escolhi outro peso pesado da Bolsa Portuguesa, a Galp Energia, no momento em que o preço do petróleo tem oscilado em termos da situação ou relacionado com a situação no Médio Oriente e sobretudo agora com os ataques que ocorreram no Irão, se bem que nos últimos dias o preço já recuperou ligeiramente. Nós vamos seguir aqui o tipo de análise que temos feito de acordo com os mesmos critérios e vamos começar com o P/E ratio. Esta empresa tem um P/E ratio de 10,5 vezes e tem um price to sales de 0,5, que é um price to sales baixo. A empresa não tem apresentado lucros muito significativos, tem um lucro líquido de 4,89%, um lucro líquido relativamente baixo, apesar de pagar um dividendo com uma dimensão relativamente expressiva, 4,4%, e habitualmente as empresas energéticas pagam dividendos altos. Esta empresa, de acordo com o modelo Discount to Cash Flow Model, com os parâmetros que a Simply Wall Street aplica, que é a ferramenta que estamos aqui a utilizar, esta empresa está subavaliada e está subavaliada em 43,7%. E então, estamos aqui a ver novamente o P/E ratio de 10,5, como referi há pouco. Se formos ver um forward P/E ratio, ou seja, um P/E ratio relacionado com a antecipação dos resultados futuros, vemos que ele aumenta para 13,8, fruto de uma diminuição de 18% dos earnings. O price to sales é um price to sales de 0,5 e um price to book de 2,3. Em termos do setor em que a empresa se encontra, vemos aqui o P/E ratio de 10,5, comparado, por exemplo, com o da Repsol de 13,1, portanto mais baixo. Há aqui outras empresas com P/E ratio ainda mais baixo. Fomos para o price to sales. Aqui até se vê que eu há bocado referi que era baixo, mas efetivamente que está na linha do que as empresas têm, estas empresas têm. Se formos para o price to book, aí até vemos que o price to book da Galp é relativamente superior a outras empresas e, portanto, até aqui esta visão sobre estes parâmetros vê que efetivamente em termos de métricas elas em termos do setor não são especialmente atrativas. Numa comparação com o setor onde a empresa se encontra, vemos que é praticamente igual, ou seja, a média da indústria é 10,3 vezes, portanto um P/E ratio de 10,3 da indústria e da Galp de 10,5, portanto em linha com a média da indústria. Depois, temos aqui uma análise de price target, ou seja, o preço que é suposto esta empresa ter no próximo ano, e há aqui uma expectativa que ela possa valorizar cerca de 20%, o que é significativo, e os vários analistas têm uma unanimidade relativamente a esta avaliação, e isso também está, em certa medida, relacionado com o facto da empresa estar aqui em valores historicamente baixos e, portanto, poderá ser mais ou menos consensual que este price target de 20% possa ocorrer. Em termos do crescimento futuro, um crescimento relativamente baixo, de 0,4, é uma empresa que já está no mercado há muito tempo, portanto, é uma indústria que não está em crescimento. Em termos de dívida, a dívida está em níveis, depois de, em 2022, a dívida ter suplantado o equity, houve aqui uma inversão e, portanto, a dívida neste momento está em valores historicamente normais e apresenta rácios de dívida que são considerados satisfatórios, e o nível de dívida não é muito significativo. Como eu referi há pouco,
Há um dividendo de 4,4%, que é um dividendo relativamente significativo e é mais ou menos habitual nesta indústria. Até vemos aqui que a média da indústria do oil and gas é de 6,4, portanto até está relativamente abaixo. E, portanto, isto não se trata de nenhuma recomendação de investimento, isto é feito meramente para efeitos informativos e educativos, e o meu esforço aqui também tem sido trazer um pouco algumas empresas nacionais. É óbvio que nós conhecemos a Galp nas nossas vidas, que é uma empresa de uma dimensão muito, muito razoável, mas por vezes esquecemos que estas empresas são cotadas em bolsa e vemos o investimento muito como aqueles grandes nomes que existem lá fora, mas eu procuro sempre também trazer aqui uma empresa portuguesa e, neste momento, uma empresa de grande dimensão. E sendo assim, despeço-me até à próxima semana.